Eleja o presidente. Eu confesso que essa semana eu prestei bastante atenção nos debates que aconteceram para a presidência e também para o governo do estado de São Paulo. Assim que o presidente da República assumir o cargo, e os governadores também, em janeiro tem um problema que é urgente e que eles precisam resolver, ou fazer alguma coisa para amenizar os estragos. E eu não vi ninguém falar absolutamente nada disso. Absolutamente nada. Eu estou me referindo ao problema que a gente vai enfrentar em janeiro, que é a questão das enchentes. As enchentes têm a ver com o governo federal e também tem a ver com o governo estadual. E é bom a gente pensar nisso, porque as enchentes provocam um prejuízo de quase 10 bilhões de reais ao Brasil todos os anos. 10 bilhões de reais. Em média, 270 mil pessoas são atingidas pelas enchentes. E isso provoca perdas que às vezes são irrecuperáveis para essas famílias. Essas famílias que vão precisar ser assistidas pelo governo estadual ou federal, em alguns casos, para tentar reconstruir a vida. Enchentes são um problema, não apenas no Brasil, mas em São Paulo. Em São Paulo, o prejuízo chega a quase 1 bilhão de reais por ano, cada período de enchentes. 762 milhões por ano é o prejuízo que geram as enchentes. A ONU diz que o Brasil é o 6º país do mundo que mais sofre com catástrofes climáticas, tempestades, enchentes e alagamentos. A gente sabe que as enchentes, elas vêm às vezes com um período de tempestade muito curta. Às vezes um dia inteiro de chuva, mesmo que fina, faz um estrago horrível. O novo presidente da República vai precisar ter um plano de ação já bem fresquinho na sua gaveta, porque janeiro a gente sabe que começa. Às vezes um pouquinho antes, né, na última semana de dezembro. Mas janeiro, como diz a irmã Rita, janeiro é de lei, vem. Agora preste atenção e olhe para mim. Existem algumas tempestades que elas não alagam as ruas, as avenidas, elas não destroem casas, mas elas alagam a nossa vida, destroem os nossos sonhos. Existem algumas tempestades que elas se abatem sobre nós, e se a gente não tomar cuidado, ela põe a nossa vida abaixo. E decreto nenhum de um presidente da República ou de um governador ajuda quando a tempestade se abate na nossa vida. E quando as tempestades se abatem sobre a nossa vida, a gente precisa de um presidente. Não de um presidente que mande a defesa civil nos socorrer. Quando as tempestades da vida se abatem sobre nós, a gente precisa de um presidente que está com a gente na hora da tempestade. Só um candidato à presidência da sua vida pode estar com você na hora que a tempestade se abater sobre ti. Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Quero contar essa história porque ele já fez isso. Marcos capítulo 4, eu quero ler a partir do verso de número 35. E eu quero conversar com você sobre esse tema. Eleja um presidente que esteja com você na tempestade. Marcos capítulo 4, texto que você conhece bem, a partir do verso de número 35. Se você está perto de alguém que está sem Bíblia, é o tempo de você mostrar a sua gentileza, o seu sorriso, se apresentar, diga o nome, pergunte o nome, encoste a Bíblia. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. A palavra de Deus diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e se fez grande bonança.
E então disse aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eleja o presidente, que esteja com você na tempestade. Vamos orar? Feche os seus olhos, peça para Deus estar com você. Pai, nós abrimos a Tua Palavra nesta noite, com um coração extremamente necessitado, que o Senhor nos visite através dela, Senhor. Meus irmãos e irmãs, às vezes alguns já estão vivendo uma grande tempestade na vida. Algumas tempestades estão para se abater sobre as nossas vidas nessa semana, quem sabe. E a gente precisa da ajuda do presidente que está com a gente na tempestade. É sobre isso que a gente precisa ouvir nesta noite, Pai. Fale conosco, Deus, fale conosco. O texto é tão conhecido, mas fala conosco. Alguma coisa nova o Senhor quer soprar no nosso coração hoje à noite. Por isso, Pai, em nome de Jesus, apesar de mim, fala conosco. Ó Deus, fala conosco. Nós oramos e nós pedimos bondosamente essas coisas, em nome santo, bendito e precioso de Jesus. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Todo ser humano carrega dentro de si um certo medo daquilo que a gente não pode controlar, daquilo que a gente não pode conter. Todo ser humano carrega dentro de si medo de coisas imprevisíveis, de coisas que não estão no script da nossa vida, que não estão na nossa agenda, que a gente não se preocupou. Todos nós, eu e você, temos medo de situações que a gente não controla. A gente tem medo, por exemplo, de desenvolver um câncer. Falei hoje de manhã, hoje faz exatos 40 anos que meu pai faleceu. 30 de setembro de 78, eu perdi meu pai. E ele morreu de câncer. O câncer sempre foi um pensamento que sempre nos assombrou na minha casa. Porque há uma possibilidade de todos nós desenvolvermos. E a gente, às vezes, mesmo não querendo, a gente pensa nessas coisas. Mas eu lembro que o meu projeto de vida era viver até os 35. Se eu conseguisse viver até os 35, eu já estava feliz. Eu já estou fazendo uma certa hora extra aí, Deus já pode me recolher. Mas pensar que eu ia morrer de câncer, frequentemente vinha na minha cabeça. Às vezes a gente tem medo de ser acometido por uma outra doença dolorosa como o câncer, que nos proste numa cama e a gente define lentamente, a gente dê preocupação a quem nos vê assim desfalecer. A gente tem medo de ouvir algumas coisas da boca dos nossos filhos. Quais são as piores notícias que você tem medo de ouvir dos seus filhos? Pai, eu me envolvi com drogas, eu sou um viciado em cocaína há 3 anos. Pai, eu engravidei, tenho 13 anos, mas eu estou grávida. Nós temos medo de receber notícias ruins dos nossos filhos. E são situações que a gente não tem como controlar, a gente não tem como prever. A gente ora e a gente pede para Deus cuidar de nós e daquelas pessoas que nós amamos. Nós temos medo que as tempestades de alguma forma se abatam sobre nós e produzam uma enchente de dor e de angústia que nos leve a ficar prostrados. Porque a sensação que a gente tem quando enfrenta uma tempestade, uma enchente de dor e de angústia, é que nós somos vulneráveis, que nós somos fracos. E nenhum de nós gosta de se sentir vulnerável. Nenhum de nós gosta de admitir que a gente não tem o poder e o controle da situação na nossa mão. Quantos casais que não têm a preocupação de que um dia a sua esposa diga para você: ó, acabou tudo, eu estou indo embora, adeus. Mas você prometeu que ia me amar, não dá mais. Nós temos medo de situações que a gente não controla, porque as situações que a gente não controla revelam a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade. As tempestades, elas têm esse poder de mostrar para nós que nós somos pessoas limitadas, nós somos pessoas frágeis, nós somos pessoas finitas. O texto que nós lemos conta uma história
que alguns pescadores experientes tiveram que admitir que eram vulneráveis, que eram frágeis. O texto fala que Jesus, ele está numa longa maratona, ele ensina, ele cura, e ele resolve fazer uma travessia no lago da Galileia. O Pedro e o Tiago e o João são os pescadores do grupo de Jesus mais experientes. Eles pegam o barco, Jesus entra no barco e o texto diz que Jesus está super cansado, ele pega uma almofada e ele dorme. Eu imagino que o Pedro pegou o seu iPhone e ele entrou lá no Jornal da Palestina e ele procurou a Maju, e a Maju deu a previsão do tempo para aquele dia. Tempo bom, ótimo para navegação. E o Pedro fala para o Tiago: beleza, vai ser show, vai ser top das galáxias essa viagem. Mas o texto diz que de repente tudo mudou. O choque da massa de ar frio que vem das montanhas encontra o ar quente, e aí há uma tempestade que se forma, uma tempestade que diz o texto de Marcos que é mais composta por ventos, e essa tempestade se abate. Alguns estudiosos dizem que naquele tempo no lago da Galileia ondas podiam alcançar 10 metros de altura, e essas ondas se formam e ameaçam virar o barco em que Jesus está dormindo com os seus discípulos. Preste atenção e olhe para mim. Você já se sentiu numa situação assim? Com medo, desesperado? Porque você enfrentou uma tempestade que você não tinha noção? Eu já. Na Via Dutra. Uma tempestade se abateu e eu fiquei assim, fazendo uma oração boa, fazendo uma oração forte, para Deus me socorrer, porque de repente começou a alagar tudo. E naquela hora você se sente indefeso, vulnerável, frágil, como aqueles discípulos, homens experientes, acostumados com tempestade. Todos eles estavam apavorados e vão acordar Jesus, porque as tempestades têm o poder de revelar que nós somos frágeis, vulneráveis, limitados e fracos. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você hoje que você precisa eleger Jesus de Nazaré como presidente da sua vida. Porque quando Jesus de Nazaré é o presidente da nossa vida, Ele está com a gente na tempestade. A respeito deste, que a gente precisa eleger como presidente da nossa vida, eu quero afirmar 3 verdades nesta noite. Primeira verdade é que Jesus, o candidato ideal, Ele não nos livra das tempestades, mas Ele nos livra nas tempestades. Jesus, o candidato ideal, não nos livra das tempestades, mas nos livra nas tempestades. Olha o que diz o verso 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Sabe, irmãos, os discípulos estão na companhia de Jesus, naquela grande e tenebrosa viagem que é alterada com uma tempestade que deixa aquele pessoal apavorado. O barco corre risco de naufrágio. Eu vou ter que insistir, Jesus está no barco, e mesmo no barco em que Jesus está, há tempestade. E eu não posso enganar você que ainda não fez uma decisão lá de Jesus, dizendo o seguinte: aceite Jesus, eleja Jesus presidente da sua vida, você não vai ter problema nenhum, tempestade nenhuma vai alcançar a sua vida. Isso é mentira. Por isso eu não vou dizer isso para você, porque é possível que você eleja Jesus como presidente da sua vida e vai acontecer o que aconteceu nessa história. Você vai enfrentar problemas, vai enfrentar tempestades, enchentes de angústia. Nós não estamos isentos a isso. O problema, irmãos, é que quando Jesus está no barco, e Jesus estava naquele barco, a gente acredita que Jesus tem uma palavra final que é sempre boa, que Ele pode intervir, porque Ele não nos livra das tempestades. O barco da nossa vida pode enfrentar tempestades, mas Ele vai nos livrar nas tempestades. São nas tempestades que Deus costuma mostrar o seu poder, porque Ele é poderoso. Sabe, gente, às vezes Deus não tem a menor intenção
de tirar a tempestade da nossa vida. Ele mesmo disse para nós: neste mundo nós teremos aflições, mas fiquem leves, porque eu venci o mundo. Às vezes o projeto de Deus é que a gente passe pela tempestade, porque Ele deseja nos livrar nas tempestades. Há um provérbio antigo do pessoal que gosta de pescar em alto mar, que diz o seguinte: mar calmo nunca fez bom marinheiro. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. E é verdade. Como é que um marinheiro adquire experiência? Experimentando tormenta. Estou dando aula lá no seminário agora com uma turma nova, e entrou uma aeromoça na minha turma. E eu perguntei sobre turbulência no avião. E ela disse o seguinte: como é que a aeromoça aprende a conter o seu medo? Enfrentando a turbulência, matando no peito e não deixando transparecer no rosto. Por quê? Porque voo sem turbulência não faz uma boa aeromoça. Cristão que não enfrenta a tempestade, não lida com a tempestade, não aprenderá lições que Deus só ensina para nós na tempestade. Às vezes Deus, Ele acalma a tempestade. Outras vezes Ele permite a tempestade para acalmar a gente. Porque Ele está do nosso lado, querendo nos ajudar. Por isso, se você entrou aqui hoje à noite passando por uma tempestade, e até dizendo: meu Deus, por que o Senhor permite que eu estou nessa tempestade? Porque Deus quer fazer de você um marinheiro melhor, porque Ele quer ensinar lições nessa sua tempestade, para você ser uma pessoa melhor. Olha o Salmo 34: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O texto não diz que a gente não passa por adversidade, o texto diz que a gente passa por adversidade, mas o Senhor nos livra. A gente enfrenta a tempestade, porque o Senhor não nos livra das tempestades, mas o Senhor nos livra nas tempestades. Por isso, não desista de crer, não desista de esperar. O socorro está mais perto do que você imagina, porque Deus quer livrar você nas suas tempestades. Há uma segunda verdade que a gente aprende nesse texto, e é essa verdade: Jesus, o candidato ideal, está do nosso lado na hora da tempestade. Jesus de Nazaré está do nosso lado na hora da tempestade. Olha o verso 38. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? A salvação dos discípulos naquele dia, naquele barco, diante daquela tempestade que ameaçava virar o barco e matar a todos afogados, a salvação deles estava na presença de Jesus, que estava no barco. Se Jesus não estivesse ali, certamente essa história teria um outro desfecho, todos eles morreriam. Mas Jesus estava com ele, e quando Jesus está com a gente, pode acontecer o que aconteceu com ele. Jesus pode reverter a tempestade, Jesus pode restaurar a situação. Sabe, irmãos, nós cremos num Deus assim, num Deus que não nos abandona mesmo quando a tempestade está muito forte. Nós cremos num Deus que não nos abandona mesmo quando o vendaval quer acabar com a nossa vida, quer destruir o barco da nossa vida. Nós acreditamos num Deus que está do nosso lado. Algumas pessoas, quando lidam com tempestade, não lidam bem. Estão vivendo uma tempestade, querem resolver a tempestade, sair da tempestade por sua conta e risco, e o que está ruim consegue piorar. Alguns enfrentam a tempestade, para fugir da tempestade, vão para as drogas, se tornam viciados em drogas, vão recorrer para o álcool, estragam a vida. Tempestade fica pior do que estava. Quantas pessoas lidam com a tempestade querendo tirar a própria vida, cometendo suicídio, não pensando na dor, na desesperança que vai deixar no coração dos sobreviventes do suicídio, que são seus parentes e amigos. A gente precisa entender que Jesus está com a gente,
E se Jesus está com a gente, eu posso clamar, eu posso orar, para que Jesus dê um jeito na minha tempestade. Sabe, irmãos, na tempestade a gente precisa aquietar o nosso coração e ter fé nisso. Deus está comigo, Ele está comigo, Ele tem alguma coisa boa, vai chegar uma hora que Ele vai intervir, vai vir bonança, eu preciso crer nisso. Confie em Jesus, confie em Jesus. Você não controla as tempestades, mas você está do lado de quem as controla, porque Jesus está do seu lado. Ele não manda o ministro da Defesa Civil lá da Nova Jerusalém para ficar perto de você. Ele não manda o anjo Gabriel, Ele, como a Priscila nos ministrou na canção anterior. Nós temos um Deus que está conosco, é Deus Emmanuel, todos os dias, todas as horas, em todas as circunstâncias, incluindo as circunstâncias de tempestade. Descanse no Senhor, meu irmão, especialmente você que anda sofrendo. Descanse, descanse, porque Ele está perto de você, Ele não está longe. Se você não tem Jesus como presidente da sua vida, está na hora de você eleger, porque você precisa de um presidente que esteja com você na tempestade. Terceira verdade que eu quero afirmar hoje à noite é que Jesus, o candidato ideal, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, até a tempestade obedece. Olha o verso 39. E ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou, e tudo se fez completa bonança. Jesus de Nazaré interveio soberanamente. Ele acalmou as ondas, Ele acalmou os ventos. Você imagina ondas de quase 10 metros de altura querendo devorar o barco. Jesus é acordado, e Jesus se levanta, se dirige para as ondas: acalma-te. E aquele turbilhão de água, tudo se fez calmo, porque nós temos um Deus soberano, que Ele não está refém das circunstâncias. Ele não é pego de surpresa com as coisas que nos acontecem, com uma tempestade que não foi prevista pela Maju. Ele é um Deus que Ele é soberano, Ele tem controle sobre tudo. Deus tem controle sobre o teu desemprego, e Ele tem uma porta de emprego para você. Acredita nisso, acredita nisso. Ainda que você tenha feito alguma coisa que produziu desemprego, nós temos um Deus que ama, que cuida, que é soberano. Ele tem uma provisão financeira para você, porque esse Deus nos ama, Ele cuida da gente, Ele é soberano. Às vezes a gente pensa que o mar das nossas lutas vai acabar por nos afogar, mas Jesus é Senhor dos mares. Jesus é maior do que o nosso mar de lutas. Às vezes a gente pensa que nós estamos enfrentando uma onda de tribulação que nem Deus dá jeito, porque está demorando para a onda ir embora. Não acredita nisso, não acredita nisso. Deus tem um momento certo de agir. Ele não age antes, Ele não age depois, Ele não age à luz do seu desespero. Ele age na hora que tem que agir, porque mar calmo não faz bom marinheiro. Às vezes a gente demora para aprender algumas coisas, então a tempestade dura um pouquinho mais pela nossa desobediência, pela nossa ansiedade. Mas acredite, basta uma palavra de Jesus, uma palavra de Jesus, e tudo pode se reverter. Eu acredito nisso. Como é que eu termino essa palavra de hoje, meus irmãos? Eu termino dizendo para você que não importa quais sejam as tempestades que estão se abatendo sobre a sua vida, nós temos um presidente que, se eleito para ser presidente da sua vida, Ele está com você. E se o presidente está com a gente, em algum momento Ele vai intervir. Em algum momento a bonança vai chegar. Em algum momento o milagre vai vir. Acredita. Acredita. Eu não sei o que você vai enfrentar essa semana. Eu e você temos muitos desafios nessa semana.
Eu e você estamos talvez prevendo algumas tempestades, mas talvez não estejamos prevendo outras tempestades imprevisíveis. Mas não importa. Não importa o que nos acontecerá no futuro, porque o Deus do nosso presente já está lá nos esperando chegar. E quando a gente chegar lá, Ele vai estar com a gente. E se tiver tempestade lá, Ele está com a gente. E vai chegar uma hora que Ele vai dizer: acalma-te, cessa. E os ventos da tribulação, as tempestades de dor e angústia, elas vão